Gão, deixa eu aproveitar o gancho, então, de Flamengo para colocar esse assunto aí. A presença do Gabigol, pode colocar, que já tem declarações aí de que vai só terminar o contrato com o Flamengo. Justamente ontem, em que um colunista de outro veículo cravou que existe sim um acerto com o Cruzeiro, embora o Matos não assuma oficialmente esse acerto. Tem Santos interessado no Gabigol também, enfim, outras propostas aí a serem analisadas. O que você achou aí dessa participação? Bebel, a gente brinca muito, a gente fala muito que no futebol tem essa condição da galera fazer a zoeira. E é claro que se acontecer do Gabigol não vier para o Cruzeiro, é óbvio que o Fael vai fazer uma zoeira, todo mundo vai falar, tomou janelada, aquele negócio todo. Minha opinião, como profissional da comunicação, é a seguinte: o Cruzeiro não tem que entrar em leilão por nenhum jogador. Se o Santos fizer uma proposta, já tem a proposta na mão do Gabigol, não tem que triplicar, dobrar, esse tipo de coisa, não. Já deu recado para o mercado, trouxe o Cássio, trouxe jogadores caros, que alguns deles nem estão correspondendo. Mas tem que mostrar para a galera assim, a proposta é uma só, tá feita, tá aqui. Você quer? É essa aí. Se vier outro time, não vier, porque senão também vira aquele samba, sabe aquela coisa maluca? Da galera vir falar assim, pô, o Cruzeiro tá com dinheiro, hein? Tá tentando acertar comigo? Vamos fazer um negócio aqui, de repente ter uma outra proposta mais alta e tal. Já tá com a proposta em mãos? Então é essa aí que você tem. Não tem que entrar em leilão por absolutamente ninguém. Vamos colar na tela aí, Miltinho, a classificação do Campeonato Brasileiro Série A para... Ô, Ronaldo, você tem lugar de fala porque você é multicampeão, né? Não pelo time atual do América, mas você tem lugar de fala. O que você está achando dessa classificação? E daqui a pouco também eu quero que o Fael comente. Se preocupa a situação do Atlético ainda também. Ô, Bel, eu acho que assim, as primeiras colocações é muito justa, né? Por aquilo que esses clubes apresentaram ao longo da competição. Agora, é claro que a gente esperava uma posição melhor do Fluminense, do Grêmio, pela grandeza que são, do próprio Atlético Paranaense, né? Que deu uma escapada aí da zona de rebaixamento. Agora, me surpreendeu um pouco, né, pela performance no primeiro semestre. O Bragantino está na zona, né, da degola, vamos dizer assim, porque a gente esperava um pouco mais, mas... e o Fluminense também está em 16º ali. Então, quem está nas primeiras colocações, ali do São Paulo em diante, eu acredito que está de bom tamanho, porque foi aquilo que eles apresentaram ao longo do campeonato. O Cruzeiro hoje enfrenta o Grêmio, né? Então tem a possibilidade de chegar a 50 pontos, se garantir nesse G7 aí do Campeonato Brasileiro, que pode, inclusive, abrir mais uma vaga, no caso do Botafogo ser o campeão da Taça Libertadores da América, mas o Cruzeiro não pode contar, de repente, aí com outros times. Tem que contar com ele mesmo. Dito isso, preparado para mais um jogo tóxico do senhor Fernando Diniz, só torcer mesmo pela vitória do Cruzeiro, porque o futebol do Cruzeiro... meu amigo, tô tão confiante nesse futebol melhorar, não. Cruzeirense apaixonado que sou, falo isso com muita indignação, mas não tô confiante no time do Diniz, não. Em relação à pontuação, Fael, algo te preocupa ainda? Porque pretensões do Atlético no Brasileirão, não sei até onde você acha que podem chegar. Não, de rebaixamento, sinceramente, não me preocupa não, Isabel. Mas para um time que disputou parte do campeonato com o time reserva, ou com 7, 8, 10, chegamos a 12 desfalques em alguns jogos, 5 desfalques, poupando peças para chegar na final de duas competições, uma nacional e outra continental, com a limitação de orçamento que o Atlético tem, a gente imagina que seria realmente uma campanha ruim no Brasileiro. Só que escancara que nosso time tem uma limitação no banco de reservas que precisa ser corrigida para o ano que vem. Isso está escancarado. Foi finalista, foi campeão da Libertadores ou perdeu, não importa. Está escancarado que no banco de reservas nós temos limitações, por isso o Milito raramente faz substituições durante a partida. Ele tenta usar o time principal até o último minuto de jogo. Ô, Gão, o Cruzeiro já enfrenta o Grêmio hoje, jogo no Mineirão, mas o Pedro Melo gostou do Paraguai, não sai de lá de jeito nenhum e traz as notícias do time celeste. O Cruzeiro já deixou o Paraguai e o assunto sul-americana é passado. Com 4 jogos restantes pelo Brasileiro, o clube agora foca na competição nacional para tentar brigar por uma vaga na Libertadores do ano que vem. E para isso já tem um confronto importante hoje contra o Grêmio no Mineirão. Para a partida são esperados quase 30 mil cruzeirenses que prometem apoiar o time no último objetivo do ano. Ô, Gão, só um detalhe nesse aspecto aí, 30 mil cruzeirenses para apoiar, que o Pedrinho falou,
Mas teve cobrança ontem na Toca da Raposa, uma torcida organizada foi até a Toca, conversou com alguns jogadores, com o Cássio, com o Marlon, com o Lucas Silva e também, se eu não me engano, com o treinador, pedindo ali uma postura do time, pelo menos para terminar esse Campeonato Brasileiro com dignidade. O problema foi o que eu falei ontem no programa. A defesa do Fernando Diniz, em todos os times que ele passou, elas ficam muito expostas pela forma que ele joga. E aí ele acaba prejudicando os laterais. O Ronaldo Luiz aqui, que é lateral esquerdo, ele sabe disso. O Marlon tem qualidade, o Willian tem qualidade, mas no estilo do Diniz ele segura os dois laterais e não permite que eles sejam espetados. A melhor fase de Marlon e de Willian foi com o Pepa, atuando com o Pepa. E com o Seabra, ou o Marlon ia bem, ou o Willian, porque ele fincava os três ali naquela linha de 3 ali atrás. Enfim, nós vamos hoje para esse jogo contra o Grêmio, que eu trago, inclusive, informações de gente sendo ventilada lá do Grêmio, lá para o Cruzeiro. Você vai falar no próximo Vou bloco? falar, Ô, Bel, vou falar. eu tava pensando nisso essa madrugada. Sampaoli, Fernando Diniz, Gabriel Milito, eles querem trazer algo novo pro futebol, tem a característica da ofensividade e tem como principal característica, às vezes, um time muito exposto. Você vê a quantidade de gols sofridos pelo Atlético. Contra o Fluminense no Brasileiro, o Galo percebeu que não dava para seguir assim, se fecha um pouco mais lá atrás. E o Atlético perdeu o Brasileiro 2020 por isso, por não saber quando se blindar lá atrás. Dito isso, nem tão Sampaoli, nem tão Mano Menezes. Também ninguém merece aquele freio de mão puxado, sofrendo com aquele time retrancado. Ó, meus Nossa, amores, aí uma mudança importante nesse campeonato, nessa próxima edição. Os jogos começarão dia 18 de janeiro, exatamente quando Atlético e Cruzeiro farão um amistoso em Orlando, nos Estados Unidos. A gente ainda tem que fazer a confirmação oficial, né, desse jogo ainda, mas a gente vai tratar isso internamente junto com a federação e passamos para vocês. Então, estamos aguardando aí o que vai acontecer no final de semana, né? Espero que o desfecho seja positivo, para termos essa boa dor de cabeça para depois debatermos. E por sorteio, os times foram divididos em grupos para o estadual. Grupo A, Atlético, Tombense, Uberlândia, Betim. Grupo B, América, Atlético de São João del Rei, Itabirito e Democrata de Governador Valadares. Grupo C, Cruzeiro, Pouso Alegre, Vila Nova e Aimorés de Ubá. Então teremos o mesmo formato do ano passado, 12 datas, uma primeira fase com outros jogos, seguida de semifinal, final e de torneio em confidência, mas sem a repescagem. Então os dois clubes que tiverem a menor pontuação na classificação geral da primeira fase cairão para o módulo 2 do Campeonato Mineiro de 2026. A federação vai manter a ajuda nos gramados, uma verba de R$1 milhão para melhoria. E, além disso, a federação elaborou um caderno de encargos onde tem uma previsão de tamanho de corte de gramado, por exemplo, delimitação de áreas e várias outras questões. E os clubes optaram por inserir no regulamento da competição que, caso alguma praça não atenda a essas diretrizes do caderno de encargos, inclusive o tamanho do gramado, será aplicado WO na equipe infratora e não teremos a partida naquela praça. E o cobiçado Troféu Mineiro, hein? Quem levará em 2025? A gente encara com muito respeito e muita tranquilidade também, mas que a gente vai fazer um excelente campeonato para a gente chegar na final e voltar a ser campeão mineiro novamente. Conquistar aí o Hexa, né? Acho que é algo histórico e que nós pretendemos continuar fazendo história, defendendo as cores do Atlético. Deixa eu só falar uma coisinha. 1 milhão para você poder ajeitar os gramados do interior. E aí você vai enfrentar, e não é culpa da maioria das cidades, você chega lá e cadê esse 1 milhão de investimento que você não vê no gramado, por exemplo, das cidades do interior, onde Cruzeiro, Atlético, América, tem jogadores com alto investimento, vai lá e o cara corre o risco de sofrer uma lesão e ficar fora durante um período considerável da temporada. Eu realmente não estou vendo, inclusive o microfone da Alterosa Esporte, né, Bel? Tá aberto para a galera da federação que quiser explicar um pouco e mostrar esses números para a gente. Sobre a condição do mata-mata, eu acho interessante, mas acho perigoso. Quer falar alguma coisa? Por favor, pode falar. Vou deixar Seguinte, essa de WO não vai existir. Não, Não vai fazer, porque vai existir julgamento, vai ter um monte de coisa, recurso e tal. A gente vai ver ainda